bom dia a todos. Que maravilha, né? Mais uma programação aqui da nossa associação. Nós estamos com transmissão online também, pelo YouTube e pelo Teams, né? Então, essa é uma programação inovadora aqui para a nossa associação. Estão integrados dois departamentos-chave, né, para essa nossa associação, a Coordenadoria de Educação e Cultura e a Gestão de Pessoas. Nós estamos apresentando uma proposta de trabalho que antes não existia, né, que é a primeira semana de Educação e Cultura. Nós temos vários parceiros educacionais, então conversamos com os nossos parceiros educacionais e propusemos a realização de uma semana de palestras com temas altamente importantes para o nosso desenvolvimento humano e também para a construção de conhecimento, ao mesmo tempo em que essas instituições estão com estandes lá no saguão para mostrar o portfólio de produtos, de serviços, de cursos, de benefícios que essas instituições mantêm com a associação. É importante que todos entendam que a busca de uma parceria ou de um convênio, ela é benfazeja para todos, né? Assim, para os associados, para as instituições que nos acolhem, para o nosso público, porque ela oferta um benefício especial para o nosso público na área da busca de conhecimento. Então, por favor, depois que vocês assistirem a palestra, assim que possível, deem uma passadinha no saguão e conheçam os estandes. Nós estamos com 8 universidades e instituições educacionais com essa oferta, trazendo benefícios, trazendo brindes, favorecendo sorteios, para que a nossa busca de conhecimento seja cada vez mais positiva. Ao longo dessa semana, então, teremos aqui 4 palestras presenciais e online e uma só online. A palestra online vai ser no dia 21, na quinta-feira. Eu queria agradecer o apoio que nós temos da nossa diretoria, nosso presidente, o Dr. Arthur Marques, e a nossa coordenadora, a professora Ana Vilela. E lá na gestão de pessoas, nós temos o Dr. Antônio Luiz Pires Neto coordenando o trabalho da gestão e sempre integrando esse nosso trabalho, os nossos projetos. Hoje, temos a honra de receber aqui a Faculdade Primum, que é do Território Saber, né? Importante, salvo engano, é um parceiro novo da associação. Cadê o Roberto que me corrige? Né? É um parceiro novo da associação, ofertando também uma série de perspectivas de benefícios. Então, vocês fiquem atentos. Quem está online, vejam na área de benefícios, lá no site da associação, que lá tem todas as informações. Tá ok? Hoje nós temos um tema altamente importante nos dias de hoje, que é o desafio do combate ao bullying nas escolas. Todos sabemos desse tema, o quanto ele suscita uma série de circunstâncias para as quais precisamos estar preparados, né? Quem vai nos ofertar essa palestra é o professor Dr. Pedro De Biasi, da Faculdade Primum. O professor Dr. Pedro De Biasi é atualmente diretor de UX e Dados, gerente de produtos do Grupo Primum. Ele lidera a gestão de portfólio de marcas educacionais voltadas à saúde e ao desenvolvimento profissional. Com foco em inovação e estratégia, trabalha em todas as etapas do ciclo de vida dos produtos, desde a discovery até a validação de hipóteses e aprovação de business plans. Tenho aí uma experiência bastante grande nas soluções de impacto, unindo design, tecnologia e negócios. Antes de eu chamar o professor, eu queria lembrar que, ao final da palestra, teremos sorteios. Então, os presentes serão sorteados pela lista de presença que for assinada lá fora. E quem está online, por favor, especifica se for associado o número de matrícula, se for funcionário, o número do crachá funcional, para que, ao final, possamos fazer os sorteios.
Queria agradecer a todos por estarem aqui, por estarem lá online, para que a gente possa aprimorar esse trabalho cada vez mais. Com vocês, então, professor Dr. Pedro De Biasi. Bom dia, bom dia. Obrigado pela apresentação, mas só esclarecer que eu sou mestre, não sou doutor ainda. Mas obrigado. Pessoal, bom dia, é um prazer. Queria agradecer à Coordenadoria de Educação e Cultura e à Coordenadoria de Gestão pelo convite para falar de um tema que me toca profundamente como professor e me toca profundamente como pai. Bom, vou passar aqui. Não está passando, me ajudem. Pessoal, problemas técnicos, acontece. Bom, me toca como pai, porque em 2023 eu me tornei pai da Malu. Ela ainda não vai para a escola, mas assim que ela for, esse assunto me preocupa muito, porque eu sou uma pessoa que sofri muito bullying quando era pequeno, porque eu tinha sofrido um acidente, usava vários aparelhos na cara, eu parecia um robô assim. Então todo tipo de apelido possível que as crianças poderiam me dar sobre parecer um robô, elas me davam. E eu tive um apoio familiar e escolar muito importante para aprender a lidar com o bullying, para primeiro reconhecer o sentimento que aquilo me causava e aprender a lidar e desenvolver resiliência perante a situação para enfrentar aquilo. Deixa eu ver se agora o meu slide vai. Ainda não, não tem problema. Mas como eu fui apresentado, hoje eu sou diretor de UX e dados da Universidade Primo. A Território Saber é uma das empresas que pertencem ao ecossistema do Grupo Primo. Sou arquiteto urbanista de formação, palestrante, pai da Malu, como eu já citei, palestrante e cientista. Sou paulista e sou quase gaúcho, porque eu morei um tempo lá e às vezes eu absorvi um pouquinho do sotaque lá. Minha esposa é gaúcha, então vocês vão ver que de repente eu vou soltar um sotaque gaúcho no meio da palestra e não tem problema. Bom, como é que eu cheguei a Território Saber? Eu recebi um convite há um tempo atrás, e já nesse convite tinha lá implícito: olha, a gente vai desenvolver um programa, o primeiro desafio é desenvolver um programa anti-bullying para as escolas. Isso me tocou, isso me fez ter uma motivação especial em sair do meu emprego antigo e ir para Território Saber. E lá a gente desenvolveu como primeiro projeto da Território esse programa de combate ao bullying, e isso permitiu que a gente se aprofundasse, mergulhasse no tema e desenvolvesse 3 programas que hoje fazem parte do nosso portfólio: um programa só para professores, um programa para pais e educadores e um programa completo para escolas. E esse tema sobre bullying, eu acho que não tinha momento mais oportuno para a gente falar sobre isso, porque a gente viu na última semana o vídeo do influenciador Felca tomar conta das redes sociais, despertar para a gente uma consciência muito importante sobre a regulamentação das redes, sobre a importância da supervisão dos pais da vida online dos filhos. E esse tema também, ele tangencia um pouco do cyberbullying, que a gente vai falar, que a gente vai mostrar, e que os nossos programas tratam em sua profundidade. Então, acho que é muito oportuno estar hoje aqui falando sobre isso, para que a gente também possa propagar um pouco desses 3 produtos que estão na nossa prateleira e que são muito interessantes para esse momento de país que a gente vive. Para começar a nossa discussão, eu trouxe uma frase aqui, que quando a gente está na sala de aula, a gente faz com os professores, cola post-it na parede, sempre pedindo para que eles nos digam: ser professor é muito desafiador. Falo isso porque sou professor há 10 anos, e toda vez que eu entro na sala de aula, é uma sala de aula nova, mesmo que sejam os mesmos alunos. Porque a sala de aula é um organismo vivo. A gente nunca entra na mesma sala de aula 2 vezes, é que nem o rio, né? A gente nunca entra no mesmo rio 2 vezes. A sala de aula é assim. Porque as pessoas mudam, as pessoas evoluem, as pessoas são diferentes a cada momento. E ser professor é respeitar essa diversidade e entender que é uma responsabilidade do professor promover esse espaço de paz, esse espaço seguro, ou seja, assegurar um espaço seguro para que os jovens se desenvolvam. Então, ser professor é agir com responsabilidade para que a gente construa. Não está passando de novo. Pessoal, vocês querem que eu vá avisando quando precisa passar?
Bom, para que a gente construa a essência da escola como um lugar de felicidade. O professor responsável pelo nosso curso, né, pelos nossos 3 programas de combate ao bullying na Território Saber é o Gabriel Chalita. E uma das primeiras coisas que ele fala no curso e que ele fala com muita maestria, que eu tomei aquilo para mim como uma grande filosofia depois que eu assisti essa aula dele, é de que escola é lugar de felicidade. Então, escola é lugar onde o aluno vai para ser feliz, para aprender, para se desenvolver, mas, sobretudo, para ser feliz. E quando a escola não está sendo um espaço de felicidade para qualquer indivíduo, ela não está na sua plenitude desenvolvendo o seu papel como escola. Por quê? Porque no conceito de felicidade, e o Gabriel Chalita explica isso para a gente muito bem, é que eu tenho 2 conceitos fundamentais de felicidade. O primeiro é a felicidade hedônica, é aquela que é de fora para dentro, orientada ao objeto. Tem pessoas que ficam felizes comprando carros, tem pessoas que ficam felizes viajando. Eu fico muito feliz comprando livro, confesso para vocês, o cheiro do livro, a capa, folhear o livro me deixa muito feliz. Mas esse é um tipo de felicidade hedônica, está orientado ao objeto. Eu preciso do objeto para reconhecer aquele sentimento de felicidade. Então, se para mim felicidade é livro, para a Luana felicidade é viagem, vocês concordam comigo que a felicidade não está nem no livro nem na viagem, mas em usar um objeto para reconhecer aquilo. Então, essa é a felicidade hedônica. E do outro lado, a gente tem a felicidade eudaimônica, aquela que vem de dentro para fora. Normalmente muito vinculada à resiliência, à nossa capacidade de enfrentar os desafios, vencer as barreiras e chegar no final daquele processo pensando, venci. E aí a gente é tomado por um sentimento de uhul, comemora, né? No final de um campeonato, depois de tantos jogos, tantas partidas, aquele sentimento de felicidade toma conta de um jeito diferente. Né? Por quê? Porque foi preciso resiliência, foi preciso enfrentar desafios, e aquele sentimento de construção, aquele sentimento de enfrentar o desafio, foi florescendo, ou seja, de dentro para fora, e pôde ser, né, manifestado. E o que isso tem a ver com bullying, Pedro? Tudo a ver. Se escola é um lugar de felicidade, e eu entendo os conceitos de felicidade, a escola precisa desenvolver, florescer e despertar no aluno a felicidade genuína que é eudaimônica, segundo a literatura. É aquela de dentro para fora. É aquela que precisa de resiliência para a gente reconhecer. Então, quando a escola não está sendo um espaço de felicidade para o aluno, quando ela se torna um espaço de sofrimento para o aluno, isso é muito sério, isso é muito grave. É um dos principais, né, causas de evasão escolar, é essa falta de conexão com a escola e esse sentimento triste de ir para a escola e não voltar feliz. Eu não sei se como eu citei, a minha filha ainda não vai para a escola, mas eu me lembro muito de voltar da escola feliz, da minha irmã voltar da escola feliz, e de acompanhar as crianças voltando da escola feliz. Pô, o que você fez na escola hoje? Pô, hoje eu brinquei, hoje eu pulei, hoje a gente brincou de amarelinha, hoje eu aprendi uma coisa nova. Então o sentimento que a criança tem que voltar da escola é o sentimento que ela voltou feliz. Se a criança está indo para a escola feliz e está voltando triste, alguma coisa muito errada está acontecendo. Como é que pode uma criança voltar triste de um espaço onde ela convive, onde ela brinca, onde ela aprende? Esse sentimento de tristeza não combina com a escola. A escola tem que devolver o aluno mais feliz do que ele chegou. Ele conviveu, ele brincou, ele pulou, ele aprendeu. Então, a escola precisa ser esse espaço de felicidade. E quando ela deixa de ser esse espaço de felicidade, que é o seu maior princípio, uma luz vermelha acende na gente, a gente precisa ter uma atenção e, principalmente, reconhecer aquilo. Por quê? É muito comum ouvir dos professores, e para fazer os 3 programas de combate ao bullying da Território, a gente entrevistou pais, professores, gestores escolares. E a gente percebeu que existe, é muito dividido as opiniões em relação ao bullying. Eu tenho uma parcela dos professores que não reconhece esse problema como um problema verdadeiro, tampouco sabe delimitar o que é e o que não é o bullying, porque é muito importante a gente entender a delimitação do que é e principalmente do que não é, para que a gente não confunda
uma violência escolar, e não que a violência escolar deva ser tolerada, mas um episódio isolado de violência escolar é diferente de um episódio de bullying. Os sofrimentos são diferentes e as consequências também. Então, quando a gente ouviu os professores, a gente entendeu que esse grupo estava muito dividido. Uma parte deles não reconhecia o bullying como um problema, e ainda falava coisas do tipo: na minha época tinha e ninguém morreu. Bullying é só mimimi. Então a gente começou a entender que o problema era muito profundo. E além da educação, tangenciava ali a sensibilização para o tema. Por quê? Porque como na época tinha e ninguém morreu, e isso é uma opinião baseada simplesmente em opinião, tá? Não é não é um fato, não tem nenhum dado que comprove essa informação que a gente ouviu dos professores. Pode passar, por favor? A gente ouviu coisas como essa. Opa. E quando a gente ouve coisas como essa, de que na minha época tinha e ninguém morreu, como eu citei, é uma opinião baseada unicamente em opinião. Não tem fato nenhum que comprove isso. Sabe por quê? Muito se fala da geração Z, né? A geração Z é a geração mimizenta. Só que quando a gente olha para a geração Z, para a geração alfa que está vindo agora, com a lupa da geração Z, sem os vícios, sem a nossa experiência, a gente percebe, por exemplo, a geração Z é a geração que consome menos álcool em todas as outras gerações. Ou seja, ninguém morreu, mas é um bando de alcoólatra. Um bando de viciado em remédio tarja preta. E aí a gente ainda tem a coragem de dizer, professores dizendo isso, de que na minha época tinha e ninguém morreu. Então é normal o bullying. Não, não é normal. Não é tolerável. Outra coisa, a prevalência de depressão entre os adultos no Brasil é extremamente alta, se a gente comparar com os outros países. Então, ninguém morreu, mas é um bando de depressivo. Por quê? Porque faltou o entendimento que a gente tem hoje. E, principalmente, reconhecer o bullying como um problema, que merece e precisa ser tratado. Outra coisa, a OMS prevê que, até 2030, a depressão será a doença mais comum do planeta, e isso gera custos significativos econômicos, e já tem dados que mostram que a depressão vai ser a principal doença que vai impossibilitar o trabalho, ou seja, que vai afastar as pessoas do trabalho, mais do que acidente de trânsito e outros tipos, né, de situações que acabam inviabilizando o trabalho das pessoas. Bom, acho que já deu para ficar claro de que bullying não é mimimi. Bullying é uma coisa séria. E, se não é mimimi e é uma coisa séria, o que a gente precisa compreender de imediato sobre o bullying? Primeiro, que violência escolar e bullying não são coisas normais, não são coisas toleráveis, e são problemas que podem e devem ser prevenidos. Quando a gente toma consciência de que, olha, talvez ninguém tenha morrido, mas olha as consequências graves para a saúde mental, que com certeza estão relacionadas aos índices tão altos de doenças mentais no Brasil, que podem ser evitadas no futuro se a gente reconhecer agora o quão importante é esse tema e abrir esse diálogo com as nossas crianças, com os nossos filhos e com os nossos alunos. Então, o bullying não é normal, ele pode ser prevenido e é responsabilidade das escolas, dos professores e das famílias, né? É uma responsabilidade compartilhada entre todos, que a gente atue para diminuir esse impacto, para reduzir o bullying e para reconhecer esse sentimento que gera, né, esse sentimento muito ruim que gera nas crianças e que pode causar problemas ainda mais graves. Por exemplo, um estudo realizado pelo IBGE revelou que 38% das escolas brasileiras registraram casos de bullying. Isso o que se registra, porque grande parte, né, das manifestações de bullying não são denunciadas, tampouco registradas, muito porque um dos sentimentos mais intensos a respeito do bullying é a vergonha e a omissão das crianças em levar aquele caso pelo medo de represália, pelo medo do que pode acontecer caso ele denuncie aquela violência, aquele assédio que ela vem sofrendo.
20% das vítimas de bullying no Brasil já consideraram suicídio. Então, esse número é ainda mais alarmante. E entre 2016 e 2021, a taxa de mortalidade entre os adolescentes de 15 a 19 anos aumentaram em 49,3%, a uma taxa de 6,6 por 100 mil habitantes. Bom, esses dados revelam que o bullying é um assunto que merece ser amplamente dialogado, amplamente discutido, porque são dados que nos mostram que é uma situação que pode levar à vida dos nossos jovens, que pode levar ao suicídio. Bom, no mundo, a segunda causa de morte dos jovens no mundo é o suicídio. Por quê? Voltem a tela, por favor. Vamos lá. Então, e isso representou 700 mil mortes em 2022. Vejam o quanto as doenças mentais estão diretamente relacionadas às mortes dos jovens no mundo. Então, a primeira causa é o acidente, a segunda é o suicídio. Então, a gente está falando de jovens que não viram outra saída para o sofrimento que não a própria morte. E isso é muito sério. Normalmente, por falta de acolhimento e por falta de reconhecimento desse sentimento. No Brasil, o suicídio tem taxas bem elevadas. Então, a gente está falando aqui de 38 pessoas por dia que morrem vítimas, que provocam suicídio por dia. E entre 2016 e 2021, a gente teve uma alta nessa taxa de mortalidade por suicídio nas faixas das crianças e adolescentes. Então, olha aqui o quanto tem subido esse número. Então, entre 2016 e 2021, cresceu 40% o suicídio entre adolescentes de 15 a 19 anos no Brasil. Aqui em São Paulo, a gente acompanhou vários casos, pelo menos nos últimos 3 anos, foram 2 casos de suicídio nas escolas que a gente acompanhou, em escolas muito boas, em escolas de alta renda. Então, isso acontece na baixa, na média e na alta renda, então não escolhe renda, e a gente tem visto o quanto isso é grave e prejudicial, e quando a gente foi fazer a pesquisa, a gente entendeu, cara, o buraco é muito embaixo. Porque os professores não estão preparados. E mesmo aquele grupo de professores que se dizia preparado e reconhecia o bullying, não conseguiam nos dizer com clareza o que era e o que não era bullying. Porque é um tema muito novo e é um tema que gera, sim, confusão, mesmo entre aqueles professores que reconhecem que o tema é importante e que declaravam isso nas nossas entrevistas. Então, por isso a gente falou, a gente precisa desse programa, que ele seja um programa abrangente, que seja um programa que envolva escola, família e professores, e é por isso que hoje a gente tem esses 3 cursos, um para professores, um para a escola e um para a família. Dentro dessa alçada do bullying também, quando começou a se falar do bullying, há uns 30 anos atrás, e o Chalita foi um dos primeiros professores brasileiros a escrever um livro sobre o bullying, que é o livro Pedagogia da Amizade, que já foi um dos livros mais vendidos no Brasil, a gente ainda não falava do cyberbullying com os contornos que ele tem hoje. Mas hoje, o cyberbullying é tão incidente quanto o bullying. Por quê? Porque o alcance do cyberbullying é ainda maior do que o do bullying, porque eu tenho ali a conexão 24/7. Eu tenho uma conexão prolongada das crianças, e normalmente sem supervisão. É muito comum hoje em dia, que vivendo num país violento como é o nosso, a gente tenha nas crianças uma superproteção do mundo real e uma subproteção dos mundos digitais. Então a gente protege muito. Tenho medo da violência, tenho medo que caia do balanço, tenho medo que se machuque, mas a gente acaba negligenciando a supervisão dessas crianças e adolescentes no mundo digital, que é extremamente perigoso. É extremamente tão violento quanto e tão agressivo quanto. É só um tipo diferente de violência, mas é tão agressivo e violento quanto. E a gente acaba subprotegendo essas crianças no mundo digital.
E aí entra a questão do cyberbullying como também uma preocupação muito específica e muito importante. A gente aborda sobre isso, mas para que vocês vejam, ó, a gente tem uma incidência de que 1 em cada 3 jovens, né, no Brasil já foi vítima de bullying online. E quase 3/4 dela apontam que as redes sociais como lugar mais comum para cyberbullying. Então, é no Instagram, é no LinkedIn, é no TikTok, é nos grupos de WhatsApp das escolas que esse cyberbullying vem se manifestando. E aí também nos acende um alerta sobre o uso supervisionado das redes sociais, o uso supervisionado das inteligências artificiais. A gente viu casos nos últimos anos e nos últimos meses de cyberbullying acontecendo pelo uso indevido de inteligência artificial nas escolas. E isso tem também consequências muito graves, né? Então, 1 a cada 5 estudantes chegou a faltar da escola devido a agressões físicas e virtuais, o que evidencia um forte impacto do cyberbullying na vida real. Então, o bullying e o cyberbullying têm afastado as crianças da escola e têm afetado o seu aprendizado, porque isso causa um distúrbio na sua capacidade de aprender. Isso afeta a capacidade cognitiva, porque isso ocupa a cabeça dos jovens com preocupações que eles não deveriam estar tendo. Opa. Pode voltar 1. Bom, até que volta a tela aqui. Como eu citei, os números de suicídio no mundo, quando a gente faz o recorte para os jovens, é muito grave. Apesar de que a gente precisa fazer esse, né, paralelo de que o bullying não causa diretamente o suicídio, mas está diretamente relacionado aos comportamentos suicidas. E de que o bullying e o suicídio são problemas de saúde pública extremamente complexos e que não devem ser tratados como um problema único e exclusivo das escolas públicas. Ele também acontece nas escolas particulares e que, apesar de não, né, nascer na escola, muitas vezes, e pela própria literatura, o bullying vai se manifestar na escola, mas normalmente ele começa em casa. Tá? Então, por isso essa relação que a gente traz no curso, tão importante, entre o bullying e o comportamento das crianças e o reflexo da educação que eles têm em casa. Pode passar, por favor. Bom, mesmo que o bullying não cause diretamente suicídio, e estando ele relacionado aos comportamentos suicidas, a gente precisa entender quais são as circunstâncias e as características que aumentam essa vulnerabilidade das crianças frente a esse comportamento suicida relatado nas pesquisas. Primeiro, estresse emocional. Então, crianças que são submetidas a um estresse emocional continuado em casa, normalmente vão manifestar também esse tipo de comportamento, seja sendo a vítima agressora, e aí a gente precisa entender também, né, o que compõe o bullying na sua totalidade. Eu tenho ali o agressor, que muitas vezes é uma vítima agressora, porque ele está manifestando na escola uma violência que ele sofre em casa. Eu tenho a vítima, que está sofrendo aquele bullying, e eu tenho a plateia. E a plateia é tão importante para o bullying acontecer quanto a vítima agressora. Porque a plateia muitas vezes valida o comportamento da vítima agressora, por não entender também ali o seu papel, não reconhecer o seu papel no combate ao bullying. E isso causa um estresse emocional coletivo. Afeta muito o aprendizado e o desempenho da sala de aula. Então, basta que haja um caso de bullying sistemático em uma sala de aula para que todos ali sofram as consequências desse bullying e tenham o desempenho daquela sala de aula reduzido em função daquele estresse. Além disso, exposição à violência. Como eu citei, muitas vezes a vítima agressora, aquela que está na escola, sendo o valentão, e é daí que vem o tema bullying, né? Então, bully em inglês significa valente, e o bullying é o valente o tempo todo, assim, né? O ing significa continuidade na língua inglesa. Então, seria um comportamento de valentão continuado. Então, esse valentão, muitas vezes que está ali no papel de vítima agressora, fazendo bullying com o colega,
muitas vezes ele está só repetindo um comportamento que ele observa em casa, um comportamento dos pais. Muitas vezes a negligência em casa que acaba se manifestando na escola nesse comportamento de valentão. Então, muitas vezes a vítima do bullying também está pedindo socorro, está pedindo atenção, está pedindo que os seus sentimentos sejam reconhecidos, para que ele seja ouvido e para que a gente preste atenção naquela vítima agressora e entenda o porquê que ele está desenvolvendo aquele comportamento. A educação, a primeira infância e a adolescência, ela é um reflexo do que acontece em casa. Então, se em casa aquela criança é vítima de violência, é exposta à violência continuada, é negligenciada, é violentada, muito provavelmente isso vai se manifestar na escola em comportamentos inadequados e comportamentos como bullying. Conflitos familiares, eu já citei, problemas de relacionamento entre os colegas, falta de conexão com a escola, e essa falta de conexão com a escola está muito vinculada a essa incapacidade que a gente tem de individualizar os alunos. Até um tempo atrás a gente dava número, a chamada era por número, né? A gente entrou num momento, né, de educação e ainda hoje a nossa escola ainda tem uma herança muito forte, uma herança militar muito forte, porque a gente tem grade, a gente tem currículo, a gente tem um espaço fechado por porta cadeado. Então, a escola tem uma herança muito, né, do século XIX que se manifesta na como a escola é organizada e que gera essa falta de conexão. Então, você imagina, metade dos professores não reconhecendo o bullying como algo importante, a outra metade que reconhece não sabe nem delimitar o que é. Então, falta essa conexão de individualizar as pessoas e entender que cada aluno é um aluno, tem um nome, tem um CPF, tem um endereço e tem seus próprios sentimentos. Então, essa individualização dos alunos é muito importante. Porque só assim eu consigo gerar conexão com aquele aluno. A gente tem também problemas como o uso de álcool e drogas, que também acabam se manifestando principalmente nos adolescentes, como esse comportamento violento e de valentão. Do outro lado, nas vítimas, a gente tem circunstâncias que aumentam as deficiências físicas ou de aprendizado. Então, a maior incidência de bullying nas escolas está relacionada a pessoas com deficiência física e aprendizado. Elas são as maiores vítimas desse tipo de comportamento. A falta de acesso a apoios e recursos, então a escola e os professores muitas vezes se sentem desamparados em relação a como agir diante do bullying, e a negligência, a minimização do problema também por parte de alguns professores que não reconhecem esse problema como um problema sério e que merece ser tratado. Então, se de um lado eu tenho os fatores que aumentam a vulnerabilidade dos alunos em relação ao bullying, do outro lado eu tenho os fatores que promovem a proteção e a cultura de paz na escola. Por exemplo, estabilidade emocional, e aí quando a gente fala de estabilidade emocional, é muito injusto a gente exigir estabilidade emocional das crianças e dos adolescentes, porque eles não têm, o cérebro deles ainda está em formação. A minha filha tem 2 anos e ela está no Terrible 2, né, que é o momento em que as crianças de 2 anos descobrem que têm vontade própria. E isso é muito desafiador para os pais, porque é um amadurecimento muito rápido de algumas regiões do cérebro. Mas a verdade é que o amadurecimento completo do cérebro perpassa a adolescência, ele continua após a adolescência. Então é injusto que a gente exija a estabilidade emocional das crianças e adolescentes, sendo que muitas vezes nós como adultos também não temos. A nossa reação diante das situações muitas vezes revelam que a gente também não tem estabilidade emocional para determinadas situações. Então é injusto que a gente exija isso das crianças e dos adolescentes. O que a gente pode como um fator de proteção, criar um ambiente propício a essa estabilidade emocional, aprendendo a, primeiro, reconhecer os sentimentos, que é muito importante, porque muitas vezes a gente não reconhece. Isso que você está sentindo é raiva. Isso que você está sentindo é tristeza. E raiva e tristeza são sentimentos. Isso que você está sentindo é alegria. Isso que você está sentindo frustração. Então, reconhecer os sentimentos faz parte, né, da promoção da estabilidade emocional. Exposição a ambiente seguro e não violento. Então, a escola precisa ser esse espaço seguro e não violento
bem como o lar dessa criança precisa ser um espaço seguro e não violento. Apoio familiar, então a família aprendendo a reconhecer o que é bullying e o que não é bullying. Isso é muito importante, porque as famílias também não sabem. E aí muitas vezes, meu filho sofreu uma violência, hoje, né, bateram no meu filho hoje. Eu vou para a escola com 7 pedras na mão, meu filho está sofrendo bullying. Não, seu filho não está sofrendo bullying. Seu filho sofreu um episódio de violência escolar, é tão grave quanto o bullying, mas a gente precisa delimitar, porque senão tudo vira bullying e aí nada é bullying. E o nosso programa justamente vem para trazer essa clareza sobre quando é bullying, quando não é bullying. Como tratar a violência escolar de uma maneira, como tratar o bullying de outra. Porque o bullying é essa violência continuada que gera esse sentimento continuado de impotência nos alunos. Relações saudáveis, isso entre os familiares e os colegas. Conexão forte com a escola. Então, a promoção de eventos, a promoção de conexão, a troca genuína entre alunos e professores, o reconhecimento daquele aluno como um indivíduo capaz, um indivíduo que merece ser feliz, que merece voltar da escola mais feliz do que ele chegou. O estilo de vida saudável, então exercício, alimentação saudável, né? A atenção completa para a vida daquele jovem. Inclusão e suporte para as diferenças. A gente percebe o quanto o nosso país não é inclusivo e a escola, como, né, um recorte desse país, tampouco é inclusiva. A maior parte das escolas não tem, quiçá, acessibilidade, quem dirá políticas de inclusão factíveis e fortes o suficiente para promover essa inclusão. Acesso a recursos de suporte emocional. Então, é muito raro também a gente encontrar escolas que tenham psicólogos trabalhando em tempo integral. A maior parte delas não tem psicólogos no seu quadro de funcionários. E também não tem recursos para que os professores se desenvolvam e desenvolvam, né, a capacidade de compreensão e enfrentamento do bullying. E, por último, a validação emocional, como eu já citei, né? É reconhecer o sentimento que a criança está trazendo como um sentimento verdadeiro e que precisa ser escutado. Tá? Então, um sentimento muito comum que é invisibilizado, né? Quando a gente olha para o bullying na perspectiva de gênero, alguns autores dizem que as meninas sofrem mais bullying do que os meninos. Outros explicam isso no sentido de que as meninas falam mais sobre o bullying do que os meninos. Os meninos normalmente sofrem tanto quanto as meninas, mas guardam para si. E isso é muito sério. Eles guardam para si porque menino não chora, homem não chora. E isso é um tipo de violência também que a gente está praticando contra as pessoas e contra os meninos. Por quê? Porque a gente está invisibilizando o que eles sentem. E aí eles crescem invisibilizando o próprio sentimento, porque eles não podem chorar, não podem sorrir, não podem ser o quê, porque tem coisas que são de menino e tem coisas que são de menina. E sofrer, pelo que se ensina, é uma coisa de menina. Isso faz muito mal. Isso é uma questão estrutural que precisa ser combatida. Por quê? Porque os meninos podem sentir tanto quanto as meninas. Isso afeta, inclusive, a saúde do jovem e do adulto do sexo masculino, que depois cresce cheio de preconceitos, não vai para o médico porque tem preconceito de fazer exame, acha que nunca vai adoecer, acha que pode tudo, e é uma violência que ele pratica contra si mesmo. E alguns autores mostram isso, né, que a violência, o que o homem pratica contra si mesmo, faz parte desse machismo estrutural, que é não reconhecer os sentimentos dessa criança do sexo masculino frente ao bullying e de outras violências. Então, a validação emocional é muito importante e a gente precisa estar atento para isso. Para não banalizar o que, né, pode ser banalizado, achando que tudo é bullying, e aí eu banalizo o tema e não trato com a devida seriedade, e também para não negligenciar qualquer sentimento que seja um sinal de alerta, de que, olha, sinal de alerta, essa criança merece uma atenção, talvez esteja acontecendo alguma coisa que eu preciso reconhecer mais de perto e preciso tratar com mais seriedade. Diante disso, quando a gente foi desenvolver esse programa de combate ao bullying,
a gente entendeu que não adiantava tratar o bullying como uma questão episódica, e o que a gente observa é isso. Acontece um caso de suicídio numa escola famosa. Aí as escolas fazem uma semana de palestra do combate ao bullying e encerra ali. Não toca mais no assunto, não dá mais recurso, não empodera o professor, não fala com as famílias. É sempre um treinamento top-down e muito proforme. Aconteceu um episódio, eu faço uma palestra sobre. Aconteceu outro episódio, eu faço outra palestra sobre. Eu não tenho treinamentos e não tenho um conhecimento sistematizado sobre o bullying, tampouco estruturas internas capazes de promover a paz dentro da escola. Então, a gente entendeu que não basta tratar o bullying de forma episódica. A gente tem que tratar o bullying de forma sistemática. Ou seja, treinamentos perenes e que envolvam o professor, a comunidade escolar e os pais. Porque existem responsabilidades compartilhadas entre cada um deles. Não adianta tratar só uma ponta. Não adianta falar de bullying só com os professores. Porque ele se manifesta na escola, mas ele começa em casa. E a violência que isso causa, as consequências que isso causa no jovem, se manifesta na escola, na família e traz prejuízos para a sociedade. Então, a ECA, nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que é responsabilidade da sociedade também cuidar da criança. Todos aqui, todos que estão assistindo, nós temos uma responsabilidade compartilhada que é de cuidar de cada uma das crianças que vivem no nosso país. É nossa responsabilidade. Está lá na ECA. Então é uma responsabilidade compartilhada. Por isso que a gente precisa agir na raiz, promovendo a cultura de paz. E quando a gente fala de cultura de paz, a gente fez um desenho esquemático aqui, que é um pouco do conceito do que a gente trata nos nossos programas, que é o seguinte: para resolver o bullying no Brasil, a gente precisa de professores preparados e preparados para reconhecer, identificar e atuar na prevenção do bullying. Então eu preciso que os professores saibam delimitar: isso é bullying, isso não é bullying, isso é violência escolar, isso é bullying. A criança está sofrendo isso, isso e aquilo. A criança não está sofrendo. A criança tem, o professor tem esse olhar cuidadoso, dizer, olha, uma criança que ia tão bem em matemática, de repente o desempenho dela está caindo. Será que está acontecendo alguma coisa fora da sala de aula que tem prejudicado o desempenho dessa criança? Porque muitas vezes o professor está ali ensinando matemática e o bullying está acontecendo no intervalo, na educação física, antes de entrar na aula, depois de sair da aula, no espaço virtual. Então essa atenção muito específica aos detalhes é importante. Do outro lado, os pais conscientes e engajados com a educação inclusiva e respeitosa, então entendendo que não adianta eu esperar que os professores eduquem o meu filho, os professores vão ensinar o meu filho, mas o meu filho começa a ser educado em casa. E eu preciso ter essa responsabilidade, esse diálogo aberto com os meus filhos. E a escola segura é aquela que promove a responsabilidade compartilhada entre os professores e os pais. Professores preparados, pais conscientes e uma escola que entende e prepara o espaço e promove políticas sistematizadas e não episódicas de combate ao bullying. Então é papel da escola promover um ambiente seguro. Então a escola deve ser esse ambiente seguro e acolhedor. E a escola deve estabelecer regras claras contra o bullying e promover uma cultura de respeito mútuo. Então é sistematizado. A escola tem que sistematizar o combate ao bullying. Publicar uma política de combate ao bullying dentro do regimento, dentro da sua política de capacitação continuada. Então, não é esperar que aconteça um episódio para fazer uma palestra, é ter um programa perene, é capacitar os professores o tempo todo, fazer a renovação dessa capacitação, fornecer recursos. Então, capacitar os professores. Opa, volta mais um. Capacitar os educadores, funcionários, conseguem reconhecer os sinais do bullying cedo e intervir de forma construtiva. Então, não é treinar só os professores, porque como eu citei, eu entro para ensinar matemática, durante a minha aula foi tudo bem, mas o bullying pode estar acontecendo no intervalo, na educação física, nos momentos ali onde o aluno está esperando para entrar na sala de aula, para sair, na van escolar, no ambiente virtual. Então, eu preciso ter que a escola toda
né, dos professores aos inspetores de alunos, precisam reconhecer de forma efetiva e aprender a intervir de forma construtiva, né, não de forma punitiva. E eu preciso que a escola também, né, nós precisamos que as escolas também desenvolvam ações proativas, ou seja, eu não vou esperar que o bullying aconteça, eu vou me antecipar e vou promover um ambiente de paz. Porque ao promover um ambiente de paz, eu estou reduzindo a probabilidade, né, de acontecer o bullying ali na escola. Então, ações eficazes não esperam a violência acontecer, e essas escolas implementam programas contínuos de conscientização, campanhas anti-bullying e rodas de diálogo entre os alunos, para que essa troca entre pares seja efetiva e seja capaz de que um proteja o outro. Então, lembra que eu citei que, para que o bullying aconteça, eu tenho papéis muito delimitados: a vítima agressora, a vítima e a plateia? Quando a plateia está empoderada, no sentido de ser proativa e promover diálogo e desenvolver uma relação saudável de amizade entre os alunos, e o Charita bate muito nessa tecla de que o maior antídoto para o bullying é a amizade, é a capacidade de ter empatia com o meu colega e defender ele caso alguém comece o bullying, ou seja, a recusa em ser plateia de bullying é um dos mecanismos mais importantes para o combate a esse tipo de violência nas escolas. Pode passar, por favor. Bom, nosso programa anti-bullying, então, foi desenvolvido pela Território Saber e trouxe um dos maiores experts no assunto do Brasil, que é o Gabriel Chalita. Foi uma das primeiras pessoas a publicar sobre o tema no Brasil e no mundo, né? Quando a gente ainda começava a falar sobre o tema, lá atrás ele publicou o livro Pedagogia da Amizade, que foi um dos livros mais vendidos no Brasil já, e que trouxe uma atualização dos conhecimentos desse livro para a gente no curso Laços que Educam, que são os nossos programas anti-bullying da Território Saber. Então, o Chalita já publicou mais de 90 livros, é um grande palestrante, é um grande expert, já foi secretário de Educação da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo, então tem muito conhecimento de como são as escolas e do que é educação no seu contexto mais amplo. E ele desenvolveu com a gente os nossos cursos sobre bullying. O primeiro deles, focado em professores, que está à venda lá no nosso site, territoriosaber.com, que são 7 módulos, que vão desde o que é o bullying, para que a gente aprenda essa delimitação que eu citei, né, sobre o que é e o que não é o bullying, quem são os atores e o que desencadeia cada um dos papéis, e qual é a relevância de cada um dos papéis no combate ao bullying, como ele se manifesta na sala de aula e como eu posso estar atento aos sinais. Um módulo inteiro dedicado ao cyberbullying e às suas consequências e como também a gente pode atuar de forma mais efetiva, né, para combater o cyberbullying. O saber em construção, então quais são as metodologias e como a gente, na sala de aula, consegue, a partir de, né, métodos e materiais, falar sobre o tema e combater esse tema com os alunos. E o módulo 6 e o módulo 7, né? O módulo 6 focado em educar para prevenir, então o papel do professor, e o módulo 7, que é específico das metodologias do Chalita, então dos livros que ele escreveu, que é o módulo que encerra toda a narrativa do curso, que é por uma cultura de paz. Então, como eu posso, junto com família, junto com a comunidade escolar, promover a cultura de paz que seja duradoura e sistematizada. Para as escolas, a gente tem um programa de formação que é ofertar para os professores o programa completo. Então, a gente entra na escola capacitando os professores, e aí são parceiros da gente escolas enormes e muito reconhecidas, como, por exemplo, o Ângulo Morumbi, o SESC, Escola do SESC, que a gente tem. A gente entra com esse programa de formação para os professores, então são 7 módulos, 24 videoaulas, 7 e-books, e a gente oferece gratuitamente para todos os pais de alunos daquela escola um programa específico para os pais. E aí a gente tem uma gamificação, a gente tem um programa ali, né, que vai medindo as métricas, o desempenho dos professores e dos pais no curso, e a gente tem uma certificação no final do processo para escolas. E a gente tem um outro curso menor focado só para pais, que também está à venda no nosso site,
territoriosaber.com, que eu acho que cabe muito bem para esse momento, né, principalmente porque a gente está acompanhando as discussões, como eu citei no início da palestra, sobre a importância da regulamentação do espaço digital, mas também é um momento importante onde a gente está discutindo os novos papéis da paternidade e da maternidade. Então a gente tem uma maternidade, uma paternidade muito mais consciente, muito mais, né, educada no sentido de promover essa saúde mental nas nossas crianças. A nossa plataforma é toda proprietária, então a gente desenvolveu específica para o curso. Então todo o material e tudo que vocês encontram lá é para facilitar o aprendizado. As nossas aulas têm uma qualidade cinematográfica que eu duvido vocês encontrar em outro curso do mercado. A gente investiu muito para que as aulas tivessem uma qualidade cinematográfica e fossem muito inspiradoras para engajar os professores e os pais. E todo o nosso material de e-book, todo o nosso material didático que está dentro do curso é um material extremamente prático e útil para que você assista ali o curso e saiba como aplicar aquilo no dia seguinte na sua sala de aula. Para que eu consiga, né? Pô, vi essa aula do Xalita, fiquei muito inspirada, vou aplicar uma atividade. A gente tem todos os materiais lá na plataforma para que vocês consigam desenvolver isso. Bom, é um tema denso, não dá para, né, ficaria horas só discutindo esse tema, mas eu trouxe um pouco desse recorte, espero ter sensibilizado cada um aqui dentro sobre a importância de falar, discutir sobre o bullying e principalmente de olhar para as nossas crianças com esse cuidado de que elas merecem ser ouvidas, merecem ser cuidadas e tudo que elas sentem merecem ser reconhecidos, para que a gente não negligencie qualquer sentimento e permita qualquer violência de crescer e prejudicar as nossas crianças. Obrigado. A gente tem um tempinho de perguntas e respostas? Tem? Tem perguntas aí no virtual? Se tiver alguma pergunta aqui no presencial também, fiquem à vontade. Então, a respeito das informações, eu acredito que é um trabalho bem árduo, né, a questão do acionamento dos pais, da identificação dos professores e das ações das escolas, né, igual você falou dos projetos. É um trabalho árduo porque tem que manter sempre ativo, né, esse fluxo. E muitas das vezes os pais não têm como ter esse engajamento, né, junto com as escolas, enfim. E uma frase que citou ali, que tipo, me incomodou um pouquinho, é aquele negócio. Na minha época tinha, mas ninguém morreu. Mas os traumas ficaram. Então, assim, hoje a gente consegue ver o fluxo de pessoas à procura de psicólogos. Que, não morri, não tive problema. Mas os traumas ali estão para ser trabalhados, né? Então, isso me incomodou um pouco. Tem um filósofo, Cortella, que eu acompanho, eu gosto muito dele, que ele fala assim: ria comigo, não ria sobre mim. E eu acho muito interessante isso, né? Mas a minha pergunta é a respeito da criança. A criança não tem um apoio familiar, enfim, e ela tem uma falta de acionar a escola. Existe outro meio para que ela possa argumentar e falar, estou sofrendo bullying, estou sofrendo uma violência que também não é só agressão física, né? Uma agressão verbal, uma agressão psicológica. Então, existe outro meio que ele possa acionar? Vamos lá. No curso a gente cita algumas passagens justamente sobre como eu dou espaço, como eu crio esse espaço seguro de conexão entre pais e filhos. E uma das passagens que o Xalita traz uma conversa que ele teve com um amigo, e ele perguntava assim: como é que você conversa com o seu filho? Eu pergunto, como foi na escola? O que você aprendeu hoje? E ele falou assim: você não conversa com o seu filho, você interroga o seu filho. Conversar com o seu filho é mostrar primeiro que você é um ser humano, que tem vulnerabilidades tanto quanto ele, e que passou por situações que ele provavelmente vai passar. Então,
contar que, pô, meu filho está sofrendo porque teve uma desilusão amorosa. Deixa eu te contar, eu tive 15 desilusões amorosas. Eu, quando era adolescente, me apaixonei por uma amiga que não queria saber de mim, ainda me colocava um apelido, mas depois a gente cresceu juntos e tudo se resolveu. Então, muitas vezes, no papel de pai, no papel de mãe, a gente está mais interrogando o filho do que conversando com o filho. A gente tenta proteger demais em algumas situações e acaba desprotegendo em outras. Então, conversar com os nossos filhos é conversar. Não é interrogar e não é poupá-lo de conversas que ele precisa ter. Então, é saber reconhecer, olha, meu filho, isso que você está sentindo é uma desilusão amorosa. Ou isso que você está sentindo é vergonha. E vergonha é ruim, vergonha nos envenena. Isso que você está sentindo é raiva. Raiva também faz mal para a gente sofre sentindo raiva. E uma das passagens que o Shalita traz no curso é sobre a questão das virtudes, que eu acho que você está falando mais sobre canal, mas eu vou trazer um pouco da perspectiva da virtude. Que ele diz o seguinte, que a coragem é uma virtude porque ela está no meio do caminho entre você ser um covarde e não conseguir agir e de você ser inconsequente e não pensar nas consequências do que você está fazendo e agir sem pensar. Então ele traz ali o conceito filosófico de virtude, que é estar no meio termo entre não ser um covarde que não tem vergonha, que tem vergonha de falar e que não consegue agir, e ser um inconsequente que vai agir sem pensar nas consequências. Então a coragem é essa virtude que mora no meio do caminho. E as outras virtudes também moram no meio do caminho. Então o primeiro passo é estabelecer diálogo com as crianças, sendo verdadeiro e conversando, não só interrogando ou deixando de abordar certos tópicos por achar que isso não é assunto de criança, isso não vou falar dessa maneira, ou não tem por que eu falar sobre isso. Em relação a canais, que canais as crianças podem utilizar, isso é um assunto muito delicado, porque como é que eu posso trazer essa situação assim? A escola deveria ser um caminho muito aberto para que a criança se sinta à vontade de dizer, olha, está acontecendo isso, eu estou agindo dessa maneira porque está acontecendo isso e isso. Mas, infelizmente, a gente não tem essa sistematização e esse conhecimento amplo para que a escola seja esse canal que a gente espera de acolhimento. Muitas vezes a escola é um espaço tão fechado quanto é a minha família para que eu possa me abrir. Por isso que o espaço virtual é tão perigoso, porque normalmente eu vou ir para as redes sociais, falar o que eu estou sentindo, só que as redes sociais estão tomadas de pessoas que vão encorajar, por exemplo, a automutilação. Então, um dos problemas muito graves que a gente tem enfrentado são canais virtuais que acabam incentivando as crianças na automutilação e eles ficam encontrando esses relatos. As crianças, sei lá, o menino posta que está sofrendo bullying, que ninguém escuta ele e que ele está sofrendo por isso. Então, ele achou aquele espaço aberto, que foi no digital, e foi ali confessar que está sofrendo bullying, enfim. E muitas vezes a gente tem toda uma comunidade bem estruturada que vai ali incentivar ele para que ele se automutile. Então, é muito grave essa questão de canal. Não quero ser leviano em dizer, olha, o melhor canal é esse, o melhor canal é aquele, mas eu acho que a melhor estratégia é o diálogo. O diálogo enquanto escola com os alunos e o diálogo enquanto pais com as crianças. E a gente entender que se a gente não conversar com os nossos filhos, uma hora esse sentimento vai ser manifestado, e se for manifestado num canal ruim, como é a internet, por exemplo, isso pode ser muito danoso para ele no futuro. Tá bem? Oi. Tem uma pergunta aqui no chat do online do Teams, do Luiz Fernando. Como os educadores, principalmente das escolas públicas, conseguem garantir uma estrutura e modelo de trabalho, considerando que a cada mudança de gestão, os projetos pedagógicos são substituídos ou encerrados, mudando todo o fluxo de trabalho implementado anteriormente. Ele acrescentou aqui que a esposa dele é pedagoga, por isso que ele tem essa dúvida e gostaria de saber a respeito disso. Vamos lá. Não tem como barrar a mudança. As coisas mudam. Mudam na escola pública tanto quanto mudam nas escolas privadas.
Escola é um organismo vivo, empresa é um organismo vivo, e as coisas mudam. Muitas vezes vem uma gestão que tem uma agenda muito focada no desempenho, aí troca toda a política, escreve plano pedagógico para focar no desempenho dos estudantes. Daqui a pouco muda e vem uma gestão mais humana, mais focada no sentimento, menos focada na performance. Como eu citei a questão da virtude, eu acho que é encontrar também o equilíbrio entre as agendas e principalmente a separação entre o que é política de governo e o que é política pública. Na minha opinião, o combate ao bullying tem que ser política pública. Que entra governo, sai governo, entra gestão e sai gestão, aquilo tem que ser perene. Tem que ser contínuo. Então, a gente precisa discutir amplamente o tema para que ele saia da esfera escola e entre na esfera política de combate ao bullying do município de São Paulo, política de combate ao bullying do governo de São Paulo, do governo do Brasil, para que a gente tenha isso estruturada de uma forma sistematizada em todas as esferas, para que a gente não tenha essas sensibilidades de, mudou a gestão da escola, aquele projeto acabou. Porque era um projeto local. Se era um projeto local, mudou a gestão, provavelmente muda. Mas se é uma política de educação do município, do estado, do país, mesmo que mude a gestão local, aquilo é uma política pública efetiva. E aí, para a construção de política pública, a gente precisa de conhecimento. De estar dentro da causa, se reconhecer dentro da causa. Se eu não entendo sobre o bullying, eu não consigo discutir sobre o bullying na perspectiva local, eu também não consigo discutir sobre o bullying na perspectiva estadual, regional, enfim, para transformar aquilo em política de saúde pública, em política de educação pública. Então, acho que o primeiro passo é que a gente se eduque, aprenda sobre o tema, aprenda a reconhecer, aprenda a combater, aprenda a como criar um plano de aula, por exemplo, que vá servir de instrumento para o combate ao bullying. E aí a gente tem uma política pública nacional, que é a BNCC, que está muito bem estruturada em competências, e aprendendo a delimitar o que é bullying, o que não é bullying, como ele acontece, e quais são os fatores de proteção, eu consigo olhar de forma crítica para a BNCC, por exemplo, que hoje é o principal instrumento balizador ali da educação, e entender, olha, essa atividade, essa competência vai desenvolver resiliência no aluno. Quais são as atividades que dentro da sala de aula eu posso desenvolver para trabalhar resiliência? Quais são as atividades que eu posso trabalhar em sala de aula para autogestão, para reconhecimento dos sentimentos? Como é que eu conecto tudo isso com o plano pedagógico? Então, começa no 1 para 1, mas termina no 1 para muitos. É muito importante a gente aprender sobre delimitar, porque sem o conhecimento específico, eu não vou conseguir olhar com crítica para a BNCC e transformar aquilo em objetivo estratégico, em estratégia de fato de aprendizado. Senão o BNCC vai ser só um copy-C, né? Eu preciso fazer isso, eu vou lá na sala de aula e faço isso. Sem entender como aquilo se manifesta, sem entender como aquilo se conecta como todo. Então aprender para depois propagar e transformar isso em políticas públicas efetivas. Não só locais, porque o local tem isso. Se é só local, pode mesmo ter mudanças. Mas se a gente conseguir, no futuro, um conhecimento tão amplo sobre o tema, a ponto de sistematizar isso em política pública, a gente não vai sofrer com essas mudanças locais tão específicas. Oi, Pedro. Não. Bom dia. Uhum. De tudo que você falou, e a gente entendeu que principalmente é o pai, ou a mãe identificar, saber reconhecer isso com a criança dentro de casa. Eu, como mãe, acho que futura, minha filha também é pequenininha, mas eu tenho sobrinhos, sobrinhas que já passaram por uma situação dessa na escola. E eu percebi que, como os pais, a gente encontra uma dificuldade de, depois, claro, de reconhecer que foi realmente um bullying, de como que a gente aborda isso. Primeiramente, com a criança, da gente saber o reconhecimento, a gente já reconheci. Mas a abordagem disso, de que meu filho, minha filha está sofrendo um tipo de bullying, para o professor na escola, ou até mesmo para um próprio pai e para uma própria mãe. Porque hoje em dia é muito comum os pais terem os grupos de pais no WhatsApp, enfim.
Então, às vezes, eu passei por uma situação dessa de que a nossa sobrinha, ela falou, ela chegou a comentar o que estava acontecendo e citar o nome da criança que estava fazendo isso com ela. Aí eu te pergunto uma situação, a gente já fez, já teve a ação, mas a gente não sabe se foi certo fazer isso. Primeiramente, a gente aborda esse tipo de situação com a escola, para tentar ajudar a criança na socialização dela com a outra criança, ou a gente também já pode falar isso diretamente com o pai ou a mãe da criança? Vamos lá. Acho que vocês fizeram muito bem, que é olhar para a criança e reconhecer, olha, isso que você está sentindo não é legal, não é correto, você não deveria estar passando por isso, porque a escola não é um lugar para isso, né? Você está indo para a escola para aprender, não para sofrer. Está indo para a escola para ser feliz, como eu citei. Então, o primeiro passo é reconhecer. E eu acho que esse reconhecimento perpassa em mostrar para as crianças também que nós não somos super-heróis, como pintam, né? Meu pai é o super-herói. Gente, pai não é super-herói. Pai é um ser humano. Mãe é um ser humano que sente. Né? Então a gente tem essa ideia do pai herói, da mãe heroína, né? E quando a gente cria essa casca de pai herói e mãe herói, o filho pensa que o pai e a mãe nunca sofreu. E um diálogo verdadeiro se estabelece na vulnerabilidade. Então eu preciso mostrar para o meu filho que eu também sou vulnerável. Olha, filho, eu quando ia para a escola, eu também sofri bullying. Me chamavam de orelhudo, de Robocop, de Homem de Ferro, de Super Arame. Eu tinha esses apelidos, tá? Então, eu estou pronto para, se um dia falar com a Maria Luísa, falar para ela, olha, eu sofri esses apelidos. Eu ficava muito mal, eu chorava, mas assim, eu cresci, hoje eu não uso mais nenhum tipo de aparelho, meus apelidos hoje são outros com os meus amigos e está tudo bem, as pessoas, né, que eu convivo têm os meus apelidos, elas têm os apelidos dela, mas naquela época isso me feriu muito. Então, mostrar que nós também somos vulneráveis enquanto pais. Né? Nós não somos super-heróis, nós somos seres humanos e nós sentimos também. Nós passamos por sofrimentos. Alguns a gente superou, outros a gente não superou. Então, a gente precisa se colocar nesse lugar também de, né, demonstrar a vulnerabilidade para conseguir criar uma conexão verdadeira, porque aí ele vai confiar em contar o que está acontecendo. No outro sentido o que a gente percebe que muitas vezes o primeiro diálogo dos pais na escola é sempre no sentido de isso aconteceu, a escola não viu, eu vou processar a escola, eu vou processar o pai. A gente fica muito furioso, porque, cara, estão fazendo com meu filho o que eu não queria que fizesse. E isso é muito grave. Então, assim, muitas vezes, quando a gente fala de estabilidade emocional, o recado que eu passo para o meu filho quando eu ajo dessa forma, quando eu já chego na escola, sendo agressivo com o professor, sendo agressivo com a diretora, sendo agressivo com todo mundo, porque, pô, eu não quero que isso... O recado que eu estou passando é que meu filho também pode ser agressivo quando algo desagradar ele. E aí, como eu falei, é um espelho. Então, se eu não consigo ter estabilidade emocional para lidar com o fato de que, olha, escola, seguinte, está acontecendo isso com meu filho, ele me relatou isso, isso e isso, eu gostaria muito de que ele tivesse esse sentimento reconhecido aqui dentro e gostaria muito de entender quais são as ações que a escola vai promover para que isso não volte a se repetir. Porque aí eu estou dando a responsabilidade para a escola. E a escola tem que fazer o intermédio com os pais. E aí tem N políticas que podem ser aplicadas. Tem escola que tem política de acariação, tem escola que tem todo um instrumento de incidente de bullying que vai envolver falar com as crianças, falar com a plateia, falar com os pais, enfim, tem toda uma conciliação. Fato é de que a gente também não tem muita estabilidade emocional para lidar com o assunto. E grupo dos pais acaba sendo assim, pô, falaram isso, falaram aquilo, o grupo dos pais acaba... E aí você começa a ver assim, não tem a menor condição de não acontecer bullying nessa sala de aula, porque olha como os pais se tratam. Como é que eu vou esperar que esse comportamento dos pais não se manifeste nos filhos? Vai se manifestar. Então, primeiro a gente ser sensato para entender que, olha, a forma como eu vou reagir vai ser um espelho para essa criança. Eu vou reconhecer o sentimento, eu vou na escola, eu vou mostrar essa situação, mas eu não vou me descontrolar na frente do meu filho. Eu não vou me descontrolar no grupo dos pais. Eu não vou me descontrolar com a escola. Eu vou trabalhar junto com a escola.
E aí, nem sempre a gente vai ter abertura do outro lado da escola. Então, por isso que eu falo que é um quebra-cabeça muito específico. E o que a gente precisa atuar nos professores, nos funcionários, nos pais e nas crianças, né? É um quebra-cabeça muito complexo. Porque não adianta também eu chegar lá na escola e a escola não está preparada. A escola negligenciar o que eu trouxe. E aquela situação continuar se repetindo. E aí tem, hoje, instrumentos legais, né? A gente teve, no início do ano passado, foi promulgada a legislação anti-bullying a nível Brasil. E aí hoje as escolas, os professores e até os pais dos alunos podem ser responsabilizados legalmente, caso haja mesmo comprovação do bullying e principalmente de negligência da escola. Então, para as escolas e para os diretores, o que a gente diz que é o seguinte: é muito melhor investir na prevenção do que na indenização. E isso em todos os níveis. E aí para os pais diálogo, 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 diálogo. Lembre-se que a sua reação diante do problema vai ser o espelho para a reação do seu filho diante de outros problemas. Então, a gente sempre manter a tranquilidade que eu vou ser o espelho. E eu vou sempre agir com tranquilidade, com clareza e com inteligência emocional para garantir que ele também tenha essa inteligência emocional para lidar com o problema. Porque se eu reagir mal, se eu brigar, se eu enfrentar o grupo dos pais, eu não estou dizendo diretamente, mas eu estou dando um exemplo. E na criação das crianças, o exemplo vale mais do que qualquer palavra. Tá bom? Respondi? Obrigado. Nada. E aí, pessoal, mais perguntas? Não? Então, queria agradecer, deixar aí minhas redes sociais. Pode me adicionar lá no LinkedIn, no Instagram, é Pedro De Biasi, minhas redes. No Instagram vocês vão acompanhar só a Maria Luísa, que é minha filha. Desde que ela nasceu, meu Instagram é só dela. E lá no LinkedIn a gente compartilha também muitos materiais. E no site da Território, nas redes sociais da Território, a gente também tem uma série de materiais gratuitos para os professores e para as escolas, que são desde e-books sobre como reconhecer o bullying, e para as escolas também materiais gratuitos sobre como engajar os professores em tratamentos, em políticas anti-bullying, também materiais para os pais. Tá bom, pessoal? Obrigado.